Frente de Sala. Olá, bem-vindos ao Frente de Sala. Leonor Arial está segura de ter encontrado as primeiras imagens em movimento de Fernando Pessoa. Foi num filme de 1913 que viu o poeta caminhar entre uma multidão que saía do teatro depois de um concerto sinfónico. Do processo da descoberta, fez um documentário que mostra o processo de investigação. Chega aos cinemas no dia 20 de junho. Onde está o Pessoa? Recebeu uma menção honrosa na secção Outros Olhares do Festival Caminhos do Cinema Português pela transformação de um filme de atualidades com mais de 100 anos no moderno policial. A realizadora é a convidada deste Frente de Sala. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Lisboa, 1913. É domingo à tarde e no Teatro da República, no Chiado, termina o concerto sinfónico daquele dia. O público está já de saída e cá fora é surpreendido por uma câmara de filmar, coisa rara naqueles tempos. Poucos permanecem indiferentes. A maioria das pessoas, quase todos homens, ou encara a objetiva com curiosidade ou se apressa a sair do plano. A cineasta Leonor Arial encontrou este delicioso registro nos arquivos da Cinemateca e logo ali percebeu que valia a pena procurar alguém em especial entre toda aquela gente. Interessava-lhe encontrar Fernando Pessoa e dessa busca fez um filme. Onde está o Pessoa? Que filme é este? É um filme que fala sobre outro filme e, portanto, digamos que não é um filme que eu tenha inventado de raiz, mas é, de certo modo, um documentário que vai pegar num filme muito antigo, com 111 anos agora, e vai analisá-lo, vai espiolhá-lo, procurar o que é que se passa naquele filme antigo e um pouco desfocado, mas com a mira em encontrar o Fernando Pessoa, que naquela altura frequentava aqueles meios e neste caso frequentava o Teatro da República, onde havia concertos ao domingo, concertos sinfónicos, e que ele refere no seu diário. Então, eu sabendo que ele tinha esse cotidiano e, por outro lado, tendo visto na Cinemateca Digital este filme, eu associei uma coisa à outra e decidi procurar o Fernando Pessoa. O filme antigo, com cerca de 6 minutos de duração e que está na origem do novo documentário de Leonor Arial, chama-se Assistência no Teatro da República na Festa do Maestro Blanc e está disponível para visualização na Cinemateca Digital. Mas porquê o interesse particular em encontrar o autor do livro do Desassossego? Porquê que eu fui à procura do Pessoa, não é? Porque o Pessoa, de facto, porque eu já conheço o Pessoa há muito tempo, tive formação em literatura e porque aqui há 25 anos, mais ou menos, fiz um CD-ROM, para onde verti em modo digital a obra toda do Pessoa que estava publicada nessa altura, 1997. Mais tarde, em 2008, esse CD-ROM, o conteúdo desse CD-ROM foi passado para a internet e está hoje disponível, arquivopessoa.net, e que tem também uma outra versão didática que é o multipessoa.net, e isso permitiu conhecer extensivamente a obra do Pessoa e, portanto, quando vi aquele filme, a primeira coisa que me ocorreu foi que o Pessoa podia lá estar, mas não foi só por causa, digamos, da minha formação anterior. Se soltou, é uma onda que se levantou. Quero mar que é teu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos. Aquilo que explotou o meu interesse por este filme da Cinemateca foi que eu olhei para ali e todos aqueles homens têm chapéu e bigode, e esse hoje é o ícone do Pessoa. Nós vemos um chapéu e bigode de Pessoa, ainda dá com os óculos também, mas e de repente eu pensei, mas se ele está aqui, como é que eu vou encontrá-lo? É impossível, estão todos iguais. A verdade é que no meio do frenesim de todos aqueles homens de chapéu e bigode, Leonor Arial encontrou o que esperava. A procura foi minuciosa, mas valeu a pena. E Fernando Pessoa não foi a única personalidade importante que Leonor descobriu à porta daquele que é hoje o Teatro São Luís.
Se não tivesse ido à procura, não encontrava, porque eu precisei de ampliar o filme e andar a seguir dezenas, centenas de pessoas, para um lado para o outro, todas a mexerem-se ao mesmo tempo em várias camadas, digamos, em vários planos de profundidade, e eu tive que andar à procura delas, não é? Tive que andar ali quase com a lupa até encontrar aquilo que eu procurava, e por isso é que eu encontrei. Mas nesse percurso eu não encontrei só a pessoa, encontrei uma série de outras figuras daquela época, o que é muito natural que encontrasse, porque elas moravam em Lisboa, conviviam em Lisboa, iam ao teatro, aos concertos, e à Brasileira, que fica ali ao lado, portanto é muito natural que eles estivessem. Por exemplo, encontrei o Amadeu de Sousa Cardoso, encontrei a Flor Bela Espanca, encontrei o Stuart Carvalhais, caricaturista, o Jorge Barradas, o António Ferro, e por aí fora. Vários. Encontrei umas 20 pessoas e depois de concluir o filme ainda encontrei mais. Um autêntico desfile de figuras célebres reveladas mais de 110 anos depois. No documentário Onde Está o Pessoa, a realizadora deixa-nos entrar no processo de descoberta, de dúvidas e de confirmações. Uma investigação em aberto naquilo que chama um filme-ensaio. É um filme-ensaio porque é um filme que procura descobrir e questionar outro filme que se transforma neste filme. Portanto, é um filme que se questiona a si próprio também. E então, é um filme que não tem uma verdade, não tem uma forma definitiva. Reproduz um processo de procura, o meu processo de pesquisa daquelas imagens, a minha investigação. E então, é como se fosse um ensaio, não é? Como se fosse um ensaio literário, que é um texto onde uma pessoa desenvolve uma série de ideias de uma forma mais ou menos provisória, mais ou menos definitiva, expõe a sua opinião e depois espera que os outros eventualmente deem o seu contributo ou deem a sua opinião. E eu faço o mesmo, mas em filme. Leonor Ariel quer envolver o espectador nesta procura pelo poeta. O filme-ensaio é também um filme-desafio. O filme é mesmo um desafio ao espectador para acompanhar o meu processo de investigação, acompanhar as minhas dúvidas, os meus enganos, porque eu manifesto alguns enganos, eu reproduzo aquele processo que levou meses, eu reproduzo no tempo de 1 hora, mas convido o espectador a fazer a mesma pesquisa. Portanto, o que as pessoas me têm dito é que passam o filme à procura do Pessoa. E se o resultado da procura não for o mesmo? Quem assiste ao filme pode chegar a respostas diferentes das da realizadora? Poder pode, e pode não acreditar, porque eu acho que é mais uma questão de crença, não é? Há quem acredite em Deus, há quem não acredite, e se quiserem acreditem em Pessoa ou não, porque é uma coisa dessa ordem. No entanto, eu posso desafiar qualquer espectador a provar-me que não é o Pessoa, que será mais difícil conseguirem fazer isso, porque se não for o Pessoa é alguém igual a ele. Com este achado, Leonor Ariel mostra-nos as primeiras imagens em movimento de Fernando Pessoa. Dele tínhamos alguns registros fotográficos e daí extraímos uma ideia do seu aspecto e do seu comportamento. Será que vê-lo desta forma, com vida e quase anónimo entre tanta gente, muda a percepção que temos dele? Muda bastante, é o que eu acho, não é? Mas nós temos uma imagem do Pessoa que é, de certo modo, limitada pelas poucas fotografias que a gente conhece dele, onde ele está sempre um pouco carrancudo, porque ele não gostava de tirar fotografias, ou porque as pessoas naquela altura, mesmo em estúdio, tiravam fotografias muito sérias, porque elas tinham que estar imóveis, não é? Tinham que fazer pose. E o que nós vemos neste filme, com a Pessoa e com os outros, é que eles se movem de uma maneira como nós não imaginávamos que essas pessoas se moviam. Por exemplo, eles riem-se. Naqueles retratos antigos, com mais de 100 anos, eu imaginava aquela gente toda muito séria, severa, austera, vitoriana, e afinal, quando eles estão vivos, são alegres como nós, não é? Pronto. E o Pessoa que a gente vê ali é uma pessoa que se move, que tem um olhar vivo, e isso necessariamente transforma a visão que cada um de nós tem do Pessoa, porque o Pessoa também são muitos, não é? E o Pessoa também somos todos nós, porque cada um o lê da sua maneira, todos nós o conhecemos de uma maneira, de outra, diversa, mas nós já temos uma imagem dele, e quando o vemos ao vivo, necessariamente a nossa imagem
e até a maneira como nós lemos os textos dele vai mudar. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou. Quero mar que é teu. Que não haja lama nas estradas dos meus Tenho em pensamentos. mim todos os sonhos do mundo. Frente de sala. A relação dos indivíduos com a câmara de filmar está também sob análise da realizadora. Interessa-lhe observar as reações das pessoas perante o acontecimento inesperado de se sentirem filmadas. O que é interessante também no filme é que, perante uma câmara, que era uma novidade tecnológica na altura, as pessoas portam-se de maneiras muito, digamos, interativas. As pessoas interagem com a câmara, as pessoas falam, já não sabem o que é que elas dizem, mas, porque o filme é mudo, elas fazem gestos, elas riem-se, elas ficam a olhar e essa relação com esse comportamento também é interessante hoje para nós. Por um lado, porque nós estamos mais que habituados a ter câmaras e mesmo assim também reagimos, sabemos quando queremos ou não queremos ser filmados, nem toda a gente tem a mesma vontade perante a câmara, mas ali é qualquer coisa ainda muito primordial que acontece, é quase como se aquelas pessoas fosse a primeira vez que eram filmadas, e possivelmente era isso, e como se quase elas fossem como as crianças, não é? Que se põem à frente da câmara a olhar, não se sabe para quê. Então é muito curiosa essa relação, essa descoberta do outro através da imagem de uma câmara inadvertida, enfim. O documentário está já a chegar às salas de cinema, depois de algumas exibições pelo país, mas ainda há pessoas para descobrir à saída do teatro, naquele dia de 1913. Neste momento eu ainda procuro identificar outras pessoas naquele filme, porque virtualmente todas as pessoas que ali aparecem são identificáveis, elas existiram, não é? Tem é que se ter acesso aos álbuns de famílias onde elas ficaram perdidas, não é? Mesmo depois de eu terminar o filme já descobri mais umas quantas pessoas públicas, não é? São aquelas cujas fotografias eu tenho acesso. Mas também já descobri familiares meus e muitas outras pessoas onde poder descobrir ali familiares ou pessoas conhecidas, por exemplo, políticos. Eu descobri um político, mas a minha área não é a política da Primeira República, não conheço as caras das pessoas, por exemplo, mas há de haver outros que conheçam e, portanto, aquele filme ainda tem muito para descobrir. Leonor Arial é professora, investigadora e cineasta. Encontrou no documentário uma forma privilegiada de fazer cinema. Geração Feliz, Fora da Lei e Nasci com a Trovoada, autobiografia póstuma de uma cineasta, são alguns dos filmes que já realizou. Agrada-lhe o desafio, a imprevisibilidade e o caráter histórico do género. Não é que eu não queira ou venha a fazer uma ficção, mas geralmente as ficções dão mais trabalho e custam mais dinheiro, porque é preciso recriar todo um real. Então, de um modo geral, eu optei pelo documentário, que acho um tipo de cinema interessante, desafiante, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer e esse tipo de imprevisto e de descoberta sempre me agradou. Muitas vezes, retratando a atualidade do tempo em que é feito, tem, na verdade, uma repercussão mais tarde, quando, passados 10, 20, 50 anos, se torna um registro histórico. E, portanto, quando uma pessoa, eu ou outra pessoa, faz um documentário, eu acho que tem noção de que aquele registro vai ficar como um testemunho, um documento histórico mais tarde, embora muitas vezes os documentários sejam feitos com um certo sentido de intervenção na atualidade. Depende dos documentários, não é? Porque também há os documentários que vão buscar filmes com 100 anos e pronto, já não têm atualidade nenhuma. Onde está o Pessoa? Novo documentário de Leonor Arial. Chega aos cinemas no dia 20 de junho. Em Lisboa, estreia no Cinema City Alvalade e será também exibido em Coimbra, na Casa do Cinema. Fica aqui a nossa proposta para ver este filme, que é também um desafio para encontrar as imagens inéditas de Fernando Pessoa em movimento, entre muitos outros amantes de música da sua época. Mr. Brown. À procura de sugestões para os próximos dias, deixamos aqui algumas.
A Comuna Teatro de Pesquisa apresenta A Judia, um espetáculo híbrido, incursão teatral e musical num dos episódios de terror e miséria no Terceiro Reich, peça de Bertolt Brecht. Em palco estará a talentosa soprano Lara Martins, ladeada pelo ator Miguel Ferreira e pelo pianista Bernardo Marques, em cena de 20 a 23 de junho. Catarina Falcão, que já conhecemos das Golden Slumbers e que tem colaborado com artistas como J.P. Simões ou Samuel Lúria, apresenta-se, agora com o seu alter ego a solo, Monday. Vai apresentar na Sala Lisa, na Rua das Gaivotas, o seu segundo álbum, Underwater Feels Like Eternity. O concerto é no dia 22 de junho. O Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, relembra diferentes momentos de ruptura e transformação que tiveram lugar em Lisboa, desde a Idade Média à atualidade. A exposição Lisboa em Revolução, 1383-1974, foca-se em 6 períodos de tensão para contar histórias de resistência e de mudança. A 27 de junho, o Teatro Nacional de São Carlos recebe a mais importante obra musical dedicada ao 25 de abril de 1974, a ópera Os Dias Levantados, com música de António Pinho Vargas e libreto de Manuel Guzmão. A direção musical é de Pedro Amaral e participam a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos em versão concerto. A programação completa destes eventos e toda a cultura da cidade está disponível em agendalx.pt. E é tudo neste Frente de Sala. Nós voltamos na próxima quinzena com mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.